Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 5, 21 ao 43. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou, e à sua vista lançou-se-lhe aos pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante que ela se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando: tua filha morreu, para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos aqui então dois acontecimentos importantes dentro da trajetória de Jesus, dentro da sua dinâmica de pregação, de ensino, do anúncio do Evangelho. Omiti alguns pedacinhos, para caber no tempo, mas nós percebemos aí então duas mulheres nesse texto de hoje têm as suas vidas transformadas por Jesus, pela sua atitude, pelo seu poder, pelo seu olhar, pela sua atenção. Então, primeira coisa, a gente percebe essas informações, esses detalhes. São duas mulheres, Jesus dá atenção, olhando para o contexto da época, da cultura, nós vamos perceber que a mulher era muito discriminada e muito mais ainda em vista da situação delas, Essa mulher aí com fluxo de sangue, com certeza era muito discriminada, porque o sangue taxava as pessoas como impuro. E a outra também, uma menina, uma mulher jovem, adolescente, que é curada por Jesus. Aí nós temos então, nesse contexto, duas pessoas necessitadas. A mulher que no caminho procura se aproximar de Jesus, que busca tocar a Jesus, que é audaz, tem uma audácia, tem coragem de se aproximar, de estar no meio do povo. Pela condição dela, nem estar no meio das pessoas ela poderia, ela não deveria. Ela está aí infringindo uma lei. No entanto, pela sua fé, pela convicção de que tocando em Jesus ou na sua roupa, ela poderia então ser restaurada, ser curada, ser agraciada de alguma forma, ela dá esse passo, ela dá faz esse gesto aí, Ela se supera as transgressões e as leis da época para fazer isso. E Jairo também, de alguma forma, ele sai da sua condição de chefe, de autoridade, e também se humilha, digamos assim, diante de Jesus, reconhecendo o poder, a autoridade e a possibilidade de Jesus curar a sua filha. Então nós percebemos duas atitudes aí que demonstram grande fé, grande confiança em Deus. E Jesus manifesta a sua compaixão, o seu poder e a sua compaixão de uma forma individual, seja com a mulher, que ele para no meio do caminho para atender, a mulher do fluxo de sangue, seja fazendo esse trajeto, indo até a casa de Jairo. Então nós vemos aí duas coisas, a fé e o medo, o medo de se humilhar, o medo de transgredir a lei, que é superado pela fé dos dois que vão até Jesus. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado na interpretação dessas palavras de Jesus, na forma que a gente coloca no nosso tempo hoje. Colocar a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua fé. Às vezes nós podemos ou interpretar ou deixar alguém interpretar que se a cura, se o milagre não acontece na nossa vida, é porque não temos fé. Então temos que tomar cuidado com essa leitura, com esse entendimento, porque estamos nas mãos de Deus, tudo depende dele e no seu desígnio ele sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que fazer uma leitura um pouco mais profunda disso. Em primeiro lugar, entender que Jesus realizava sinais
para manifestar a glória de Deus e anunciar o seu reino naquele tempo, e hoje continua fazendo sinais, mas segundo os seus desígnios, no tempo oportuno, no momento, na situação que ele for oportuno, que ele for, então, que está dentro dos seus desígnios. Então nós temos que confiar, saber que temos um Deus que é por nós, que quer a nossa felicidade, que quer a nossa saúde, que quer a nossa salvação acima de tudo, e é dessa forma, então, que no tempo oportuno ele deve agir. E nós precisamos procurar estar sempre seguindo, sempre vencendo o medo e tendo fé que ele sabe e pode tudo. Deus abençoe você, um ótimo dia.